Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Meu nome é Rosa Valim, eu sou professora da Unicarioca há acho que aproximadamente 11 anos e na Unicarioca leciono liderança, planejamento e gestão de carreira, projeto, fundamentos de administração, evolução do pensamento administrativo, enfim, disciplinas ligadas ao curso de administração. Diversas ideias foram surgindo ao longo dos tempos, algumas ideias se materializaram, outras ainda não se materializaram. E essa daqui é minha mãe, Regina Moraes. Bom, meu nome é Regina Célia Moraes, eu sou professora titular da Unicarioca, trabalho na Unicarioca há 20 anos. Na Unicarioca eu já lecionei diversas disciplinas como ética, liderança, metodologia. Atualmente eu estou mais ligada aos cursos de ciências contábeis, RH, dando a disciplina de Direito do Trabalho e ao curso de Direito, dando a matéria, ministrando a Introdução ao Direito, né? Eu, além disso, além de ser professora aqui na Unicarioca, eu sou uma das editoras da revista científica do mestrado na Unicarioca e também sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa. Sou escritora, mas os meus livros, eles estão na área da espiritualidade. Gosto de escrever sobre isso, porque isso está extremamente ligado à condição humana. Então, tudo que se relaciona à condição humana, seja qualquer um dos seus aspectos, negativo ou positivo, me interessa estudar. O Filoblogando, ele surgiu de um jeito bem interessante. Eu e minha mãe, conforme eu saí da casa dos meus pais, a gente, nós somos sempre muito amigas, sempre gostamos muito sempre tivemos por hábito sentar e conversar sobre disciplinas diversas, sobre filosofia, religião, sobre assuntos diversos. E conforme eu saí da casa dos meus pais, a gente acabou adotando a prática de sentar para tomar café, sempre numa cafeteria próxima, na região onde a gente mora, enfim. E conversas deliciosas sempre surgiam, assuntos os mais distintos possíveis. E aí, certa feita, eu falei com a minha mãe, falei, olha, por que você não monta um blog, não começa a escrever nesse blog? Porque, poxa, seus insights são tão interessantes, suas reflexões são tão bacanas. E ela montou o blog, começou a fazer postagens e eu sempre acompanhava o blog, né? A gente abria lá no celular, na cafeteria, conversava muito sobre cada aspecto ali que ela estava abordando, cada postagem. Até que em determinado momento eu tive um insight, eu falei, poxa, seus posts são tão interessantes, por que a gente não transforma isso num livro? Mas ela tem uma escrita muito acadêmica, né, muito erudita, e aí eu conversei com ela e falei, será que eu poderia mexer um pouco nos seus posts? E aí, enfim, eu escolheria 21 crônicas e eu mexeria um pouquinho nos seus posts e dessa edição a gente montaria então um livro que, enfim, seria um livro de filosofia com os posts do seu blog. E aí, na hora, a ideia do Filoblogando surgiu. Em princípio, ela não gostou muito da história de editar os textos dela. Mas aí eu peguei alguns, comecei a brincar com aqueles textos e, imediatamente, conforme ela leu o material, ela falou, nossa, eu gostei disso. Faz mais, vamos lá. E aí, de repente, surgiu o Filoblogando, né? Enfim, no subtítulo a gente reforçou, a gente pediu para colocarem para inspirar, filosofar, meditar e relaxar. Vou acrescentar uma frase que a gente escreveu aqui, de Clarice Lispector, que diz assim, renda-se como eu me rendi.
Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, essa é uma frase que está no livro e que é para a vida. E a gente vai pegando assim no livro, né? Ideias, reflexões diversas. Então tem Bauman, tem Clarice Lispector, tem Morin, tem Hannah Arendt. E a gente vai propondo conversas, a gente vai refletindo sobre o que eles escreveram, mas mais do que isso, a gente vai propondo debates, diálogos entre esses diversos escritores, pensadores que são tão fantásticos, né, que nos inspiram. Bom, separei aqui uma passagem do livro que é bem interessante. Enfim, todas as passagens são deliciosas, obviamente somos suspeitas, mas uma passagem bem instigante é a passagem número 7, chama-se Lagarteando, onde a gente resgata um pouquinho do livro da Alice no País das Maravilhas. E diz assim: de forma recorrente, retorno a Alice no País das Maravilhas, que considero inspirador e questionador e sublime. A lagarta e a Alice olharam-se por algum tempo. Quem é você? Disse a lagarta. Acho que infelizmente não posso explicar-me, minha senhora, disse Alice, porque já não sou mais eu, entende? Ter muitos tamanhos no mesmo dia é muito confuso. Não é, disse a lagarta. Bem, talvez ainda não pense assim, mas quando se transformar numa crisálida, disse Alice, talvez seus sentimentos sejam diferentes. O que eu sei é que eu iria me sentir esquisita. Nem um pouco, disse a lagarta. Você, disse a lagarta com desdém. Quem é você? O que levou as duas de volta ao começo da conversa. Interessante, né? Porque cada um passa pelas transformações do seu jeito, não existem erros. Há processos diversos, né? Uns são lagartas, outros são Alices. A gente está mudando, questionando, criticando, aceitando o tempo todo. Negando, crescendo, escolhendo, crescendo de novo, enfim, faz parte do processo. Desde criança que eu gosto muito de escrever. Eu acho que são certas vocações que a pessoa traz. Você gosta muito de matemática, desde criança isso vai aparecer. É claro que você certamente você vai explorar aquilo de uma maneira interessante para a sua carreira, ou aquilo vai ficar como uma questão mais guardada. Eu sempre gostei de escrever, e o meu primeiro livro eu comecei a escrever na década de 90. Aliás, antes um pouco, né? Na década de 80. Meados da década de 80 eu comecei a escrever e ele foi publicado em 1990, o primeiro livro, né? Então, assim, meu processo criativo, eu acho que o processo criativo é uma coisa muito pessoal. O meu processo criativo em particular, ele é assim, eu resolvo escrever. Aquilo vem uma inspiração, uma vontade de escrever um determinado tema. E às vezes eu escrevo, vamos supor, 50 páginas, para depois de escrever 50 páginas, jogar tudo fora e começar tudo de novo, da maneira que realmente a inspiração me leva de uma forma mais profunda a tratar daquilo que eu quero. Porque, para mim, fica o seguinte, escrever é um ato de entrega, é um ato de inteira compaixão, de inteiro amor por aquilo que você está escrevendo. Ou você escreve nesse tipo de entrega, aprofundando, entregando aquilo que você sente, ou você vai podar o seu processo criativo. Comigo a coisa funciona de maneira um pouquinho diferente. As ideias vão surgindo e muitas vezes eu começo a refletir e frases começam a surgir na minha cabeça e às vezes eu não anoto essas frases e de repente eu percebo que eu já tenho toda a estrutura de um livro assim, planejado, imaginado, e aí eu preciso fazer aquele movimento de passar para o papel todas aquelas ideias, toda aquela estrutura. E esse processo de passar para o papel, ele é um processo que
demanda tempo e às vezes, enfim, entre uma aula e outra, orientações de TCC, eu faço doutorado, estou terminando doutorado agora. Então, muitas vezes, falta tempo para colocar todas aquelas ideias no papel. Então, às vezes, aquelas ideias ficam latentes ali por muito tempo, até que em algum momento, por conta de um estímulo, de uma influência, acabam se materializando, como foi o caso do Filoblogando, né? Enfim, como eu comentei logo no início da entrevista, existem muitos livros ainda aqui idealizados e eventualmente em algum momento poderão se materializar. O livro que marcou uma página na minha vida foi o livro de Graciliano Ramos, Memórias de Cárcere. Esse livro ficou comigo durante o êxodo que eu tive que fazer nos anos de 1968, quando se estabeleceu no Brasil a ditadura, que eu tive que sair do Rio de Janeiro. Foi a única coisa que eu levei na bagagem, foi esse livro Memórias de Cárcere. E esse livro eu li umas 300 vezes no meu exílio. E a partir da leitura dele, eu digo como Michel Petit, eu saí do pesadelo para o sonho, porque ele conseguiu me resgatar de um processo assim de depressão, por viver um momento tão difícil. Um livro que marcou uma página na minha vida é o livro intitulado O Mal-Estar da Pós-Modernidade, do Zygmunt Bauman. Esse livro marca um pouco a passagem da adolescência para a vida adulta, porque esse livro propôs para mim uma série de reflexões a respeito do mundo no qual vivemos, abriu meus olhos para percepções mais profundas a respeito de aspectos diversos, né? Esses dois livros, o Filoblogando e o Como Elaborar Seu Plano de Negócios, eles não estão disponíveis em livrarias, mas eles estão disponíveis no Mercado Livre. Os alunos podem procurar esses livros conosco. Quem quiser ter contato com as coisas que eu escrevo, então eu tenho 2 blogs. Um, se você tiver interesse, é inteligenciasdacabala.blogspot.com. E o outro é conhecimentoefilosofia.blogspot.com. Um voltado para a filosofia e o outro voltado para a cabala, né? Que é a inspiração da minha vida e me faz levantar todos os dias e acreditar em Deus e na ciência.